Testemunhas de Jeová. O que é? O que são? Parte 2. A doutrina da Trindade. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, foram 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 3 divisões. Na celebração dos anjos, pelo nascimento do Filho de Deus, um anjo de Deus proclama aos pastores 3 adjetivos do menino: o Salvador, Cristo, o Senhor. 3 qualidades. LC 2:11. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Com 30 anos Jesus inicia um ministério, e por 3 anos, ele anuncia o reino de Deus. No batismo de Jesus as 3 pessoas da Trindade estão presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. MP 3, 16, 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Eles são batizados em nome destas 3 pessoas divinas. O Cordeiro Dragão ensina a seus seguidores que o Espírito Santo seria uma força impessoal. A sentença é: eles são batizados em nome de uma força impessoal. Um Deus menor, criado por Jeová. Assim a glória devida somente a Jeová foi dada a um pequeno Deus, e até uma força impessoal. Porém Jeová é também uma força impessoal. Pois Deus é Espírito, está escrito: Deus é Espírito, e os que o adoram têm de adorar com Espírito e verdade. João 2:24. 2 Coríntios 13:17. Jeová é o Espírito, e onde está o Espírito de Jeová aí há liberdade. Nas mentiras a seus seguidores a boca de Jeová, o corpo governante, fala do artigo definido. Em Coríntios, para dissimulação, esquecem que Jesus disse Deus e, do verbo ser existir pneuma, sem artigo definido. A tradução TNM da STV é uma tradução do dono da bola, traduzem, segundo sua ideologia. Também usaram uma tradução feita por um espírita, foi das principais fontes das publicações da STV, e foi homenageado pela tradução que adotaram como fidedigna. Carta da Torre de Vigia à Organização de Johannes Greber. Senhores, esta carta tem o propósito de acusar a recepção dos 2 livros que nos enviaram, o Novo Testamento traduzido por Johannes Greber, e o livro dele Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Apreciamos que nos tenham enviado estes volumes. Já por alguns anos estamos cientes da existência da tradução de Johannes Greber e ocasionalmente até a citamos. Cópias da tradução, porém, têm sido difíceis de obter. Como temos 4 bibliotecas nas nossas instalações da sede que são consultadas pelos membros do nosso pessoal, incluindo os escritores das nossas revistas e livros, inquirimos sobre a possibilidade de obter algumas cópias adicionais de um Novo Testamento. Por favor, enviem qualquer comunicação sobre o pedido acima para o Departamento de Redação, Secretária EG. Texto extraído da CACP Ministério Apologético. Em nome do Espírito Santo, revela a personalidade e deidade do Espírito Santo. Antes do batismo na STV, os candidatos passam por uma lavagem cerebral que bitola o seu entendimento sobre as 3 pessoas da divindade. Eles também passam por uma prova antes do batismo, e uma das principais questões da prova é esta: se a Bíblia disser algo, e a Sociedade Torre de Vigia disser outra, com quem você fica? Se a resposta for com a Bíblia, o candidato está reprovado. Perguntas ficam no ar. Está Jeová dividido? A honra de Jeová foi dada a mais 2 pessoas? Se fazem questão de desprezar a existência do Filho e do Espírito Santo, porque batizam em nome deles também? Eles são batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. MT 28,19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. As 3 tentações do reino das trevas contra o Messias. O reino das trevas intentou, por 3 vezes, impedir que a obra redentora de Cristo fosse realizado. As 3 tentativas do representante principal do reino das trevas contra Cristo é uma afronta do príncipe das trevas contra as 3 pessoas da Trindade. MT 4, 11. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
Resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 2. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo. Jesus estava no pináculo do templo. Resposta: não tentarás ao Senhor teu Deus. 3. Tudo isto te darei se me cultuar. Satanás LH oferece os reinos do mundo. Resposta: ao Senhor teu Deus é o único digno de culto. O preço pago pela traição do Senhor. As 30 moedas de prata, que foram pagas a Judas, simbolizam que aquele trai. O Filho trai também o Pai e o Espírito Santo. MT 26,15. E disse: que me queres dar e o entregarei. E eles LH pesaram 30 moedas de prata. Da mesma forma, aquele que nega o Filho, também nega o Pai e o Espírito Santo. Pedro negou ter comunhão com Jesus, porque negou 3. Negou as 3 pessoas, pelo Filho. Mateus 26,34. Disse Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Pedro negou por 3 vezes, e quando se arrependeu confessou 3 vezes, seu amor ao Mestre. João 21:17. Disse 3ª vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Simão entristeceu por LH ter dito 3ª vez: me amas? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. 1 João 2:23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. A Bíblia é bem clara quando diz que só tem o Pai quem tem o Filho, pois em Cristo está corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus no Getsemane, e no Monte da Transfiguração. 3 apóstolos foram chamados para a revelação e para a oração: Pedro, Tiago e João. LC 9:28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas coisas, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. No Getsemane, Jesus orou por 3 vezes, ao Pai, por causa da agonia em que estava. Por que não orou 4 ou 5? MT 26,44. Deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: a morte e ressurreição do Cordeiro. Estes 2 eventos revelam de forma esplêndida a participação das 3 pessoas da divindade na obra redentora. Vejamos. Os soldados romanos, ao escarnecer do Mestre, não sabiam que estavam sendo usados por Deus para cumprimento de seus propósitos. E naquele escárnio os soldados despem o Senhor de suas vestes comuns e LH dão 3 indumentárias de um rei: capa de escarlata, coroa de espinho, uma cana, simbolizando o cetro do rei. Mateus 27, 28, 29. Despindo-o, o cobriram como uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e sua mão direita, uma cama. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Hebreus 1,8. Mas, do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. As 3 cruzes. Mateus 27,38. No monte da crucificação, temos 3 cruzes, 3 pessoas e Jesus no meio. Na ordem do batismo, Jesus também está no meio, e na história da humanidade Jesus também está no meio. Nas histórias das dispensações divinas, Jesus também está no meio. Entre o ministério do Pai e do Espírito, Jesus está no meio. O Pai, antiga aliança. O Filho, Deus homem, ministério terreno de Cristo Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo, atual ministério do Paracleto Consolador. As 3 horas de trevas. Não são poucos os que confundem os sinais que aconteceram antes e depois de o Messias render o Espírito. As 3 horas de trevas é um sinal que acontece antes de Cristo render o Espírito. E é importante observarmos se são manifestações do reino, da luz, ou das trevas. Alguns afirmam que o sol se pôs, mas a Bíblia não afirma que o sol se pôs, em nenhum dos evangelhos. Os evangelhos de Mateus e Marcos afirmam que houve trevas sobre toda a terra. Já o evangelho de Lucas não afirma que o sol se pôs, mas nos faz entender que, por causa das trevas que houveram, o sol se escureceu, não se pôs. LC 23, 44, 45. E era já quase a hora 6ª, e houve trevas em toda a terra até a hora 9ª.
45 E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, houve trevas. É bem propício esta frase ao fato em questão, e a duração das trevas confirma sua procedência maligna. 3 horas. Era o reino das trevas, fingindo uma falsa vitória sobre o reino de Deus, numa tentativa de fazer com que Cristo desistisse da obra redentora. Legiões de demônios colocaram-se ao redor da cruz numa tentativa desesperada de fazer o Cristo de Deus descer da cruz. Eles entravam e saíam das pessoas que estavam próximas e as que passavam pelo local. As mensagens proferidas por aquelas pessoas eram similares, o que demonstra a mesma procedência. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Se é o Cristo, vejamos se Elias vem livrá-lo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Tu derribas o templo e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo. Confiou em Deus. Livre-o. Agora, se é o Rei de Israel, desça agora da cruz. Estas foram as 3 horas de trevas, que não conseguiram vencer o Senhor. Às 3 horas da tarde, hora nona, ele consumou a obra redentora. Antes de Jesus morrer, ele disse que em 3 dias, ele reedificaria o templo, que seria derribado pelos judeus, e ao 3º dia de sua morte, Jesus ressuscitou. 5 A Trindade nas cartas doutrinárias. Nas cartas de Paulo, o apóstolo dos gentios, ele demonstra sua convicção a respeito das 3 pessoas da divindade. Na carta aos Romanos, no capítulo 8 versículo 9, as palavras de Paulo, revela-nos as 3 pessoas da divindade. RM 8,9 Vos, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vos. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Arc. Vejamos a tradução, TNM. Entanto, vos estáis em harmonia, não com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus verdadeiramente morar em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Afinal, é o Espírito de Deus ou de Cristo. Na verdade é um mesmo Espírito. 1 Cor 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não endureças os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Em Romanos 15:30, analisemos a revelação das 3 pessoas. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatas comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo amor do Espírito. A Deus. Bem, para os testemunhas de quem o Espírito Santo seria uma força impessoal. Então Paulo estaria falando do amor de uma força impessoal. Não por certo. A eletricidade teria amor, o raio laser tem amor. Não por certo. A energia atômica tem amor. Se entristece, chora, exprime algum sentimento. Não por certo. Isto não é teologia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 versículos 4, 5 e 6. Paulo nos 3 versículos, repete uma palavra 3 vezes. O mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. Ele fala de dons, ministérios, operações, 3 manifestações do Espírito, mas não de 3 deuses diferentes, mas o mesmo Deus, sendo manifesto em 3 pessoas distintas. 1 Coríntios 12, 4, 5, 6. 4 Ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5 E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. 6 E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Espírito. O mesmo Senhor. O mesmo Deus. A morada do Altíssimo. Em 2 Coríntios no capítulo 12, Paulo nos fala de um homem que foi arrebatado ao 3º céu, a morada de Deus. Este lugar maravilhoso, onde o tal homem viu e ouviu coisas maravilhosas e inefáveis, é descrito por Salomão e Isaías, como o céu dos céus, morada de Deus. O fato é inusitado, a morada do Deus triuno encontra-se no 3º céu. A bênção apostólica. Esta bênção paulina nos traz uma das maiores evidências bíblicas a respeito da doutrina da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. 3 pessoas, 3 atribuições. Estaria Paulo dividindo a honra de Deus? Não, por certo, a honra de Deus não se divide. A minha glória a outrem não darei. Paulo deixa claro.
A divindade é uma só, mas a qualidade divina habita nas três pessoas. O que diz o apóstolo Pedro? 1 Pedro 1,2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, aspersão do sangue de Jesus Cristo. Gênesis 1,1. Deus é descrito como Elohim, que é um plural de Eloa, que significa Deus na forma singular. Gênesis 1:26. Façamos o homem. GN 13:22. O homem é como um de nós. GN 11,7. Confundamos ali a sua língua. Jeremias 17:12. Um trono de glória, posto bem no alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ponto 6. Quem é Jesus para a STV? O que a Bíblia afirma sobre o Senhor Jesus? Seria Jesus o Salvador deles? Não, de modo algum. Nenhum testemunha de Jeová confessa a Jesus Cristo como seu Salvador. Quem sabe, ó Deus conosco? Não, de maneira nenhuma. Então quem é Jesus para eles? Um Deus. Esta é a resposta, e este é o ensinamento que a STV difunde entre os seus adeptos. Na verdade, este título dado ao Senhor Jesus visa igualar o dragão com Jesus, pois o dragão é um falso Deus. Pois Deus só existe um genuíno, que foi revelado na face de Jesus Cristo. O atual século, um tempo espiritual, elegeu para si o seu usurpador Deus, que é Satanás o dragão, o Deus deste século. Para o mundo, Satanás é Deus, e existem outros deuses, que na verdade não o são. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há um só Deus. Sim. Então, Jesus é Deus, ou não é? Sim, a Bíblia afirma que sim, e há muitos crentes que têm dúvidas sobre quantos tronos divinos há no céu, e este é um ponto crucial a respeito da deidade do Cristo. Quantos tronos divinos há no céu? A. 3 tronos. B. 2 tronos. C. 1 trono. Para respondermos a esta questão, trazemos à memória uma questão gramatical. Todas as vezes que as Escrituras nos falam a respeito do trono da divindade, o artigo definido, ó, está na forma singular e não plural. Sempre encontraremos a frase, ó, trono, ou um trono único em relação à divindade. Salmos 93,2. Arc. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. LM 5,19. Tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono de geração em geração. Hebreus 1,8. Mas, do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1, 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Apo 22,3. E nela estará o trono de quem? De Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Observe, o trono singular. De quem é o trono? De Deus e do Cordeiro. Veja, se eu tenho uma empresa e tenho um sócio, chamado João, podemos construir esta frase. Ali está a empresa do Ademilson e do João. Uma empresa tem 2 donos. Por isto Jesus afirma: eu me assentei com meu Pai no seu trono. Apo 3:21 não é outro trono. Ou seja, o Pai exalta o Filho, após a obra redentora, e LH dá a honra da destra do trono. Veja que Jesus está à destra, não em um trono à direita, ou seja, ele está à direita do trono do Pai. Apo 4,2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apo 20:11. Um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apartamento 22:18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém LH acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Uma das mais claras investidas do espírito do anticristo contra Jesus está na tradução de João 1,1.
No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Este entre parêntese não existe no texto grego, é um acréscimo injustificado dentro das normas de tradução. Isto acontece em diversos textos da TNM. João 1:23 disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vejamos este texto na TNM. Ele disse: Eu sou a voz de alguém clamando no ermo. Fazer reto o caminho de Jeová. Assim como disse Isaías o profeta. Então João veio preparar o caminho de alguém, e este é Jeová. Entretanto a pessoa a quem João Batista prepara o caminho é Jesus, o Messias. MC 1,7 e pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. RM 9,6. O Senhor dos vivos e dos mortos. 8. Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos quer morramos, somos do Senhor. 9. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A tradução TMN muda o termo, o Senhor para Jeová. Assim quer vivamos ou morramos somos de Jeová, o que seguindo corretante a gramática do texto, terminaria assim: porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Jeová tanto de mortos como de vivos. A tradução finaliza, negando seu contexto de que Cristo seria o Jeová dos vivos e dos mortos. O termo grego é o mesmo o Kyriou, o Senhor. RM 14,9. O verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 3, 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele a quem pertence toda glória, para toda a eternidade. Toda criatura no céu, anjos, arcanjos, querubins, todas as legiões de seres gloriosos, todos homens e mulheres, ricos e pobres, governantes e governados, os mortos se levantaram do pó da terra, para este evento. Toda a criação, ânimas vegetais da terra do mar os vales e montanhas. Todas as estrelas e planetas de nossa galáxia, e todas as galáxias e sistemas que estão fora do alcance de nossa frágil existência. Toda a criação de alguma forma, glorificará ao Pai e ao Cordeiro. Não é glória dividida, há dois deuses, mas há uma só divindade. Ações de graças, ao Pai e ao Cordeiro. Honra, ao Pai e ao Cordeiro. Glória, ao Pai e ao Cordeiro. Poder para todos sempre, ao Pai e ao Cordeiro. Este é o cumprimento do que profetizou Isaías. Analisemos ainda a profecia do Salmo 8, 1, 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Ao compararmos este texto com MT 21, 16. Disseram-lhes: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Podemos concluir sem sombra de dúvida que o Deus, a quem Isaías profetizou, no Salmo 8 é Jesus. A tradução da PNM diz que o Deus do Salmo 8 é Jeová. Deus protesta por Isaías a Israel, e de forma profética Deus diz que Israel LH honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Is 29,13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. A palavra Senhor na PNM é Jeová. O fato inusitado é que o Senhor Jesus reivindica que esta profecia cumprisse em sua pessoa. MT 15, 7, 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O cordeiro dragão consegue, através de suas filosofias e interpretações da Bíblia, levar milhares de pessoas a honrarem Deus apenas de lábios, e quanto mais se dedicam a esta sociedade, mais seu coração se afasta de Deus.
ITM 3, 5, 6, 7 tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Muitas destas pessoas são realmente sinceras, mas infelizmente caíram na teia do anticristo, e embaraçaram-se por completo. Após isto segue-se o processo que é o de enrolação e armazenagem das vítimas. A volta de Jesus. Quando estudamos sobre a volta de Jesus à Terra, constatamos que ele vem revestido de toda a indumentária divina, e é identificado por João como sendo Deus voltando nas nuvens. Apartamento 1, 7, 8. És que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. 8. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era que aí que há de vir, o Todo-Poderoso. Na TNM o Senhor, é traduzido por Jeová. Então, quem é este que vem com as nuvens, e todo olho o verá? O texto já nos traz a resposta. Quem vem, é aquele que foi traspassado. E quem é este que foi traspassado? A Bíblia nos afirma que Jesus Cristo foi traspassado na cruz. Suas mãos, pés e seu lado foram traspassados, cumprindo-se assim as profecias do Velho Testamento. SL 22:16 Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Ac 12. 10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Jó 19:34 Contudo, um dos soldados LHE furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então Jesus é aquele que foi traspassado, e segue-se, que é ele que vem nas nuvens. O versículo 8 diz, que este que vem, é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, que era que aí que há de vir. Então Jesus é o Deus Todo-Poderoso que vem nas nuvens, o qual é nomeado pela STV, como Jeová. MT 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentaram e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A tradução e a interpretação da Torre de Vigia, em Apartamento 1, 8. Diz que Jeová é o Todo-Poderoso que era e que há de vir, no versículo 8, e Jesus seria apenas um Deus apenas poderoso, que vem nas nuvens, no versículo anterior. E há adeptos, que confundem-se, e acabam dizendo que Jesus é Jeová ao afirmarem que os dois versículos referem-se a Jeová. Assim Jeová teria sido traspassado na cruz, o estado perfeito e eterno. E neste estado eterno e perfeito, a igreja não estará servindo dois deuses e dois senhores, mas a um só Deus, um só Senhor, um só pastor. Apartamento 22, 1, 2, 3 Mostrou-me o rio puro da água da vida, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Um só trono. Versículo 13 Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja que o trono é um só trono, pertence a duas pessoas, mas a frase segue no singular. Os seus servos o servirão. Capítulo 8 Oposição ao Espírito Santo. O motivo pelo qual o dragão tenta erradicar da mente de seus adeptos que o Espírito Santo é uma pessoa, é que é ele o autor que inspirou as Escrituras e, sendo assim, ele esclareceria a respeito da Bíblia, assim as heresias e filosofias da Torre não penetrariam na mente de seus adeptos. Os termos rua, no Velho Testamento, e pneuma no Novo Testamento, são traduzidas de acordo com o contexto onde ela se encontra. Este termo pode ser traduzido por espírito, fôlego ou vento, de acordo com o contexto. A torre sem vigia, por intermédio de seus baixares, secretos traduziu o termo rosh, em GN 1:1. Como força ativa, por considerar que o termo rua pode ser traduzido por vento. Bem, N na verdade é uma opinião equivocada e não uma tradução. Não que o que planejou tal tradução não seja inteligente, pelo contrário, há uma inteligência espantosa a serviço do reino das trevas.
Nas traduções sérias de catedráticos reconhecidos por sua idoneidade e imparcialidade, o termo é traduzido como o Espírito de Deus. Na verdade, é a mitologia do dragão que concebeu tais aberrações. Certa vez, um casal de sócios da organização bateu em meu portão para pregar as boas novas do reino, e eu fiz algumas indagações que os constrangeu. As perguntas foram em relação à incompatibilidade de se generalizar um termo, independente do contexto onde se encontra o termo, e isto não é só com roche pneuma, mas também com alma pecha, que em alguns textos pode ser sangue e em outro pessoas, e, noutros, a parte imaterial do ser. IRS 17:22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Veja que não foi o sangue do menino que voltou, mas a sua consciência de vida. A STV diz que simplesmente a alma é o sangue, perdeu o sangue e acabou a vida. Bem, um salão do reino da STV vi escrita uma frase: não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que persistem para a preservação da alma. Por certo, Paulo não estava inventando uma geladeira para conservar sangue, mas falava da parte imaterial do ser humano. Bem, eu fiz duas perguntas ao casal. Jeová é Espírito? Bem, para ajudar o casal a responder, eu citei duas passagens bíblicas que declaram exatamente que Deus é Espírito, e na TNM Jeová é o Espírito. Jó 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ark. In. Q 13:17. TNM. Ora, Jeová é o Espírito. E onde estiver o Espírito de Jeová, ali há liberdade. Jeová é santo. Bem, não precisa de referências para afirmarmos que sim, os anjos proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então a resposta é sim, e sim. E eles concordaram. Então eu proferi a sentença destas afirmações: Jeová é o Espírito Santo. Foi como se um nó apertasse suas cabeças, pois suas próprias afirmações os deixaram sem ação. O moço, visivelmente desnorteado, prometeu-me com tom de ameaça: a gente ainda vai se encontrar. Existe uma sentença proferida por Jesus Cristo, que diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Não cremos que esta sentença seja para os que o fazem de modo inconsciente, mas sim para os que o fazem sabendo o que estão fazendo. Acreditamos que a maioria dos seguidores da STV foram condicionados, através de lavagem cerebral, a não atentarem exatamente para o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, e muito menos contra a força ativa de Jeová. MT 12:31. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Poderia alguém blasfemar contra uma força impessoal? Não, por certo, só se pode blasfemar, contender, resistir, mentir, conversar, ofender a alguém que expresse sentimentos. Alguém que ame, que se alegre, que se entristeça, que chore, que tenha vontade própria, que ouça, que veja, que fale, que ensine, que possa instruir, que permita, que impeça, que comissione, enfim, só se pode blasfemar contra uma pessoa em toda a sua plenitude. Mas o Espírito Santo não é uma pessoa. Isto é o que propaga o Cordeiro Dragão através da STV, mas a Bíblia afirma que ele é uma pessoa a qual, além de poder ser blasfemada, podemos mentir a ele. Atos 5:3-4. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Parte final do versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus sim. O Espírito Santo é Deus. Ele expressa sentimentos. Tristeza. F 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amor. RM 15:30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutais juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele ajuda-nos em nossas fraquezas. Ele intercede por nós, com gemidos que. RM 8:26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
E é ele que segundo Deus. Ele fala Atos 2,7, a quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele nos fala e nos guia. João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Convence o homem do pecado. João 16,8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Assim, como Cristo glorificou o Deus Pai na terra, o Espírito Santo glorifica Cristo. João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Testifica de Cristo. João 15:26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ele tem vontade própria. Ico 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Deus Espírito Santo envia missionários para a sua obra, uma força impessoal. Não usaria o pronome pessoal, el. At. 13,2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. At 13,4. Assim enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Façamos agora uma comparação de um texto traduzido pela TNM Arc. Arcat. 20:28. Olhai, pois, por vos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Baseados no texto, façamos algumas indagações. A. Qual a pessoa que constituiu bispos? O texto diz que foi o Espírito Santo. B. Uma força ativa e impessoal. Quem teria constituído os bispos? Não foi uma força impessoal, mas a pessoa do Espírito Santo. C. Para qual propósito ele os constituiu? O texto diz: para apacentar a igreja de Deus. D. Segundo o texto, quem resgatou a igreja de Deus com seu próprio sangue? R. O Espírito Santo resgatou. Este fato não significa que Jesus e o Espírito Santo sejam uma só pessoa, mas que o Espírito Santo é Deus, e Cristo, ao derramar o seu sangue remidor, estava derramando o sangue de Deus. Assim, o sangue do Espírito Santo também é o sangue do Pai e do Espírito Santo. TNM. At. 20:28. Prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, entre o qual o Espírito Santo vos designou superintendente para pastorear a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue de seu próprio Filho. Bem, vemos claramente a parcialidade desta versão. Observe. O termo congregação de Deus, ou igreja de Deus, é um substantivo composto, como a casa de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus, etc. Mas se invertermos a frase, muda-se o sentido, o que justificaria uma interpretação diferente. Em vez de a congregação de Deus, seria o Deus da congregação, ou em vez de a igreja de Deus, seria o Deus da igreja. Isto mudaria por completo o que a frase diz. Neste texto é a igreja de Deus, não o Deus da igreja, o que torna incabível a tradução da TNM, e o acréscimo em parêntese do termo filho. Veja. A congregação de Deus que ele comprou com o sangue de seu próprio Filho. Se a frase fosse o Deus da congregação, estaria correta o final da frase. É como se eles apagassem a primeira parte do texto que nos informa quem é o sujeito do texto, o Espírito Santo. O dragão acrescentou o termo filho, e modificou o sentido do texto. Bem, uma força impessoal não tem todas estas características indivíduas. Por todos estes falsos ensinos, e falsa tradução que na verdade, são heresias contra Deus e seu Cristo, podemos sem sombra de dúvida, identificar o espírito que opera na STV, e este é o espírito do anticristo, e a STV, é Sociedade das Trevas, que apregoa um suposto paraíso sem a presença do Senhor Jesus. Um paraíso de melancias e abacaxis. Meditemos pois na letra deste hino do cantor cristão. Sente Jesus benigno, de que me serve andar no chão florido ou sobre mim, o belo sol brilhar sem ti é sempre noite, Senhor é afrontar em frágil nau ou num batel ou encapelado mar. Deus em Cristo vos abençoe. Ademilson da Silva, 05 de abril de 2009.